É só comigo ou seus casos de protocolo na mandíbula, na maioria das vezes, têm dentes para extrair? Pois é, isso traz uma complicação cirúrgica muito irritante. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Lucas Pim e seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a etapa cirúrgica da instalação de implantes para próteses do tipo protocolo na mandíbula, tá? Sobre protocolo na maxila, o seu planejamento de próteses de arco total na maxila e suas particularidades, tem vídeo no canal. Porque sim, a maxila apresenta algumas particularidades, principalmente a nível protético, a mandíbula também, claro, só que hoje eu quero falar uma particularidade da etapa cirúrgica na mandíbula, principalmente quando existe a presença de dentes que precisam ser extraídos, que na sua maioria das vezes demandam uma osteotomia. Isso leva a uma complicação extremamente irritante, que é o excesso de tecido gengival, e precisamos ter uma maneira correta de manipulação desse tecido. Eu quero apresentar isso para vocês porque é muito comum esse tipo de paciente no meu consultório. Dá uma olhada. O que chega para mim aqui, na sua grande esmagadora maioria, é essa configuração de paciente. Uma prótese total superior, uma PPR inferior com presença de dentes, principalmente nessa bateria labial inferior. Então assim, a gente pegando uma situação com essa configuração, esquece o rebordo superior, esquece maxila. Vamos falar de mandíbula. Hoje é um vídeo de mandíbula. Quando a gente pega uma condição como essa, você concorda que quando a gente fizer a extração desses dentes, a gente vai precisar rebater um retalho, vai ter alvéolo ali e será necessário uma osteotomia para regularizar esse rebordo, a gente conseguir colocar implante no mesmo nível, ter mais espessura. Normalmente a gente não tem condição de colocar implante a partir desse nível aqui. Então é necessário uma osteotomia. Você há de concordar que uma vez feita a osteotomia, vai sobrar um excesso gengival bem expressivo aqui. E claro que a gente pode tirar um pouco desse excesso, principalmente as papilas. Normalmente eu tiro as papilas. Só que ainda vai ficar excesso. Muitas vezes a remoção desse excesso do tecido gengival não é suficiente para compensar o tanto de osso que será removido na osteotomia. E daí a gente tem uma complicação, que é extremamente irritante. Ela não é grave, mas vai te atrapalhar. E a gente consegue resolver ela com uma manobra cirúrgica muito simples. Entendido a problemática que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, que é a manipulação desse excesso de tecido gengival, que a gente não pode simplesmente cortar aonde bem entender, principalmente para não remover toda a gengiva ceratinizada, eu trago para vocês hoje um artigo científico que demonstra, que relata, que expõe uma técnica, uma manobra cirúrgica que você deve começar a adotar nos seus casos de protocolo inferior com pacientes dentados na mandíbula. Como é de praxe, eu sempre trago um artigo científico para embasar o meu conteúdo, porque de nada adianta eu falar, expor algo se não tiver embasamento científico. Tá? Então, mais uma vez, trago um artigo para vocês. Vamos para o artigo. O artigo de hoje é o uso das suturas transalveolares para manter a profundidade de vestíbulo e manipular o tecido queratinizado, seguido da redução do rebordo alveolar e instalação de implantes para prótese mandibular. Esse é o artigo de hoje. Então, vamos lá mais uma vez. A gente tem um caso, paciente dentado na mandíbula, que é necessária extração, osteotomia, e aí tem um excesso de tecido. Um pouco desse excesso é possível remover, mas nem sempre é possível remover tudo. Esse excesso vai ter mobilidade, e vai ter volume, possibilitando cobrir o teu implante. Quando você colocar os teus implantes, os componentes, os mini pilares, esse tecido tem o potencial de recobrir os seus componentes protéticos. Tá? Então, e se você tirar demais, você vai acabar tirando todo o tecido ceratinizado. O que os autores propõem é uma sutura transalveolar. E o que seria isso? Seria basicamente você, após a osteotomia, instalação dos implantes, simplesmente fazer uma perfuração no teu rebordo com uma broca. Aqui eles usam uma broca tronco cônica de peça reta, provavelmente as mesmas utilizadas para remover bloco. Eu particularmente prefiro aquelas brocas para instalação de enxerto
em bloco, tá? A broca que você faz a perfuração do enxerto para o parafuso, ela é mais interessante. Eu, particularmente, acho mais interessante. Se você não tiver com nenhuma dessas em mãos, você pode usar, por exemplo, a broca de perfuração do implante, a de número 2, a de 2 milímetros. Vai bem devagar, passa uma lança primeiro, depois passa a broca 2 devagar. Aonde você vai fazer essa sutura? Você pode fazer ela atravessando todo o rebordo, de vestibular para palatino. Eu, particularmente, não recomendo, não vejo necessidade. Ou você pode fazer da parte superior da crista e ir em direção ou para palatino ou para vestibular. Particularmente, eu prefiro pegar do alto da crista, do rebordo, e ir em direção para palatino. É o que eu prefiro, tenho preferência. Na hora de suturar, acho mais interessante. Alguns autores alegam que a sutura cochoeiro é o recomendado para essa abordagem cirúrgica. Eu, particularmente, não acho. Mas vamos lá. Uma vez que você tem um túnel nesse rebordo, é possível você passar a agulha de sutura. E não precisa ser um fio reabsorvível, porque você vai suturar o retalho, passar dentro desse túnel no rebordo, passar no retalho novamente e o nó será dado por fora do retalho, exterior ao retalho. Então, uma vez que você fez a perfuração no osso, você tem a possibilidade de passar a agulha por ele. Tá? Aqui os autores mostram como foi feito. Mais uma vez, você entra com a agulha, por exemplo, pode ser pelo retalho vestibular. Entra com a agulha pelo retalho vestibular, tá? Parte externa do retalho, e sai com a agulha pelo lado interno do retalho. Pinça a agulha novamente, passa nesse túnel que é feito no rebordo alveolar, e aí você termina a sua passagem da sutura na parte interna do retalho palatino e sai na porção externa e pode dar um nó simples, né? Um ponto simples. Você não precisa fazer uma sutura cochoeiro, pode ser uma sutura simples que resolve. E quantas perfurações dessa eu recomendo? Olha, quando a gente instala 4 implantes, eu procuro fazer 3 perfurações dessa. Procuro fazer uma perfuração entre os 2 implantes centrais. Na verdade, eu procuro fazer 3 perfurações entre os implantes. Vai ter uma perfuração aqui, uma perfuração aqui, uma perfuração aqui. Tá? São para 4 implantes, 3 perfurações. Para 5 implantes, 4 perfurações. Sempre perfurações entre os implantes. Daí você faz uma sutura dessa de cada, né? Laçando mesmo o retalho e passando a agulha por dentro dessas perfurações. E depois você faz sutura simples para você fechar, né, o teu retalho como um todo. Eu gosto de trabalhar apenas com sutura simples, fios de nylon 5-0, nada muito sofisticado, uma coisa simples mesmo. Temos resultados interessantíssimos com essa manobra. Procura remover o excesso para que o tecido gengival fique a nível do teu componente protético, que fique mais ou menos assim, tá? Para que você tenha uma prótese que fique o mais plana possível, mais rente a conexão possível. Quer ver? Mais ou menos assim, ó. Quando você tiver a sua prótese pronta, que ela fique aproximadamente assim, com pôntico convexo, como já foi dito em outros vídeos aqui no canal. Outros vídeos no canal já mostramos sobre a questão de pônticos, tá? E você tem uma prótese que ela é mais reta, é mais fácil de higienizar, vai ter menos acúmulo de alimento. Então é o que eu recomendo. Procure colocar o teu retalho a nível dos seus componentes protéticos, para que ao final, isso aqui é um caso com 4, 5 meses depois de cicatrização, ela tenha esse aspecto. Bastante tecido ceratinizado ao redor dos implantes, tá? Com o tecido a nível, porque a gente garanta satisfação do paciente, a gente garanta que não fique entrando muito alimento por debaixo da prótese, para que o paciente consiga manter uma ótima higienização. Então, voltando para o artigo para a gente finalizar, hoje é um vídeo simples, apenas mostrando mais uma manobra cirúrgica mesmo. Lembre-se de colocar essa etapa no seu checklist cirúrgico. Checklist cirúrgico? Sim, eu já disse em outras vezes e nos meus cursos eu procuro sempre falar para você ter um checklist, as etapas que você vai ter ao longo da sua cirurgia para você não esquecer de nada. Assim, vou instalar os implantes, lembrar de trocar o programa do motor, por exemplo, checar se o guia cirúrgico está descendo, coisa do tipo. Então, coloca lá, faz um checklist do teu protocolo inferior
com mandíbula dentada e acrescenta essa etapa cirúrgica, acrescenta essa manobra cirúrgica, perfurar para a sutura do rebordo, do retalho. Por quê? Uma vez que você faz essa perfuração, você possibilita estabilizar esse retalho que antes estava frouxo e você consegue também posicionar o tecido queratinizado a nível dos componentes, você garante maior formação de tecido queratinizado ao redor dos componentes. Isso significa mais saúde e longevidade para o seu trabalho. O seu paciente não vai ficar incomodado com nada machucando, nada pegando. Você vai ter um trabalho melhor, mais bem feito, vai conseguir ter uma prótese mais adequada e definitivamente mais fácil de trabalhar. Você não vai ter nenhum retalho dançando para um lado para o outro. Então lembre-se, na hora de fazer os seus protocolos em mandíbulas dentadas, é de fundamental importância perfurar o rebordo para você conseguir suturar e estabilizar seus retalhos com excesso de tecido na mandíbula. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu comentário logo abaixo e compartilhe com algum colega que possa se beneficiar desse conteúdo. Acabei me esquecendo de falar, mas se você quiser ter acesso a esse e a todos os artigos que eu utilizo para gravar o meu conteúdo aqui no YouTube, basta ir na descrição desse vídeo e entrar no meu canal do Telegram. Lá vai ter uma pasta que eu compartilho todos os meus artigos, é gratuito, basta clicar na descrição desse vídeo, entrar no meu canal do Telegram e acessar a esse e todos os artigos que eu utilizo aqui no canal. Te vejo na próxima e um forte abraço.